que aconteceu foi o seguinte: primeiro, a questão do tamanho do hospital. Estava-se numa época de gigantismo. O governo ditatorial, o governo de Getúlio, era a época de gigantismo. Tudo tinha que ser grandioso, tudo tinha que ser muito importante, né? Realmente tinha que dar essa dimensão maior às obras públicas. A cidade universitária está localizada na Ilha do Fundão, bairro situado na zona norte do Rio de Janeiro, mas já teve inúmeros projetos para decidir onde seria o local ideal para sua implantação. Somente em 1948 definiram que ela seria implementada em uma ilha criada artificialmente na Baía de Guanabara. A região formada pelas ilhas do Catalão, Baiacu, Cabras, Fundão, Pindaís do França e do Ferreira, Sapucaia, Bom Jesus e Pinheiros apresentava aspectos fortes para ser a melhor localização do campus. Outro aspecto que chamava atenção era a ponte ligando a Ilha do Governador que fazia a conexão com o continente, trazendo possibilidades concretas para essa escolha. O aterro das ilhas de Bom Jesus, Pindaí do França, Sapucaia, Pindaí do Ferreira e Pinheiros seria facilitado pela própria estrutura geomorfológica. Além disso, naquela época acreditava-se que o Rio de Janeiro cresceria em direção à Zona Norte, e com o passar dos anos, a cidade universitária estaria bem localizada, considerando as diversas formas de acesso ligadas ao campus da cidade. Após o aterramento da Ilha do Fundão, o processo de construção das diversas unidades que abrigariam a Universidade do Brasil foi lentamente iniciado. As obras foram acontecendo de forma gradual, permitindo um crescimento progressivo dos edifícios e priorizando eixos viários ortogonais, onde seriam alocadas as primeiras instalações universitárias. Em 1952, foi instituído o primeiro endereço oficial da UFRJ, a Avenida Brigadeiro Trompowski. A equipe de arquitetos de Jorge Machado Moreira projetou 12 prédios para a Ilha do Fundão, mas apenas 5 foram executados. A primeira unidade a entrar em funcionamento na cidade universitária foi o Instituto de Puericultura, inaugurado em 1953. Logo em seguida foram erguidos a FAO, o Centro de Tecnologia, a Oficina Gráfica e o Hospital Universitário, também de 1957. Em 1969, com o início da construção da Ponte Rio-Niterói, foram escolhidos alguns locais de construção para dar suporte à obra. Para acompanhar e maximizar o processo, diversos canteiros foram construídos na cidade universitária. A partir daí, alguns funcionários de outras cidades passaram a residir nesses canteiros pela proximidade com o trabalho, surgindo assim uma ocupação residencial inicial. A antiga cidade operária deu lugar à atual vila residencial, e atualmente ela é habitada por descendentes de ex-funcionários do consórcio que construiu a ponte, funcionários da FRJ e do Parque Tecnológico, estudantes, entre outros. Com o passar dos anos, contudo, os problemas no local se acumularam, em decorrência da falta de manutenção das precárias instalações urbanas implantadas e do aumento populacional da região. Em 1992, foi construída a linha vermelha, e uns anos depois, em 1997, a linha amarela, importantes eixos viários que reforçam a conexão da Ilha do Fundão com o continente. O projeto original de consolidar essa ocupação foi bastante alterado, não tendo sido construído diversas estruturas programadas, ocasionando grandes vazios que aos poucos foram sendo ocupados por outros órgãos federais, tais como o CENPES, da Petrobras, CEPEL, CETEM e o Instituto de Energia Nuclear. No projeto urbano original da cidade universitária, não há representação das moradias da ilha de Sapucaia, que antecedem a unificação. A região pesqueira foi desconsiderada do projeto, sobretudo por ter solo considerado de má qualidade e impossível de construir prédios robustos. Inevitavelmente, a distância entre as edificações e as vias longas induzem os motoristas a alta velocidade, apesar dos semáforos existentes. Para o pedestre, há a desproporção entre a pista de rolamento e as calçadas. Na verdade, estas calçadas servem mais de moldura para a área de passagem de automóveis do que como passeios públicos, o que viabiliza vencer essas distâncias com algum tipo de proveito, que são as bicicletas fornecidas pela FRJ. Entretanto, há trechos desertos que exigem atenção, sobretudo no trajeto CT-BRT, por não haver locais para permanências mais prolongadas entre um núcleo educacional e outro, como, por exemplo, o Centro Tecnológico e o Centro de Letras e Artes, causado por uma implantação de edifícios especializados que geram espaços residuais,
devido a um período de prioridade ao automóvel e de construções gigantescas. Espaços urbanos setorizados induzem a perda da personalidade, espiritualidade e senso de pertencimento, pois o ambiente, por ser especializado, torna o ser humano objetivo e individualista. No ambiente acadêmico e plural, certamente, este estímulo não é favorável e contrasta com a vida fora da ilha. Desse modo, apesar dos problemas ambientais, propomos um olhar para a vila residencial, enxergando potência numa área onde a vida social contínua e conformação urbana condizente com a escala humana. Essa proximidade entre as pessoas pode impulsionar espaços da cidade universitária de maneira saudável, mudando sua imagem de insegurança e desconexão para um local que contém a diversidade, um conceito afirmado por Jane Jacobs para as cidades e que faz jus ao ambiente acadêmico. A implantação da vila residencial se assemelha às tradicionais ocupações de pequenos bairros que têm como centro uma praça e uma igreja, que servem de pontos de comércio, pontos de ônibus e encontros formais e informais entre moradores. Neste caso, uma instalação industrial interrompe este movimento à direita, possibilitando o crescimento apenas em direção noroeste. Propomos explodir a vila pelo espaço entre os centros educacionais e edifícios institucionais, aproximando a escala de bairros a estas edificações, junto a outros ativos de interesse residencial e da comunidade acadêmica. O que chamamos de infiltração intralote são ocupações nos espaços ociosos, cujo acesso se dá pelos eixos viários existentes. A ocupação se dará em função de áreas de influência geradas pelos núcleos educacionais e institucionais, levando em consideração a permanência de pessoas e uso desses programas no campus. Entendendo a dinâmica residencial adensada imposta atualmente na vila, propomos a designação de zonas de implantação compartilhada entre habitação, espaço livre público, comércio e equipamentos públicos. Explodir a vila residencial é uma intenção de tornar presente, nos espaços entre do campus, uma pré-existência que propõe uma ambiência de escala humana de qualidade, no sentido de haver um contato mais próximo entre pessoas. É claro que o passado efetivo entre os moradores da vila os pertence, isso não há como ser replicado. Nossa abordagem é voltada para a ativação de espaços que possam oferecer mecanismos de diversidade no urbano e viver uma imensidão que hoje é vazia. Sem dúvidas, há diversidade dentro das edificações, mas a vida do lado de fora não possui a mesma dinâmica.